Mateus, capítulo 8. Quando ele desceu do monte, muitas multidões o seguiram. E eis que um leproso veio e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me limpar. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, sê limpo. E logo ele ficou limpo de sua lepra. Então Jesus lhe disse: Tenha o cuidado de dizeres a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e oferece a oferta que Moisés ordenou, para que lhes haja testemunho. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, veio a ele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico, e gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, e o curarei. E o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres sob meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo sarará. Pois eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho debaixo de meu comando soldados, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e a meu servo: faze isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isto, maravilhou-se, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados nas trevas de fora, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e assim como creste, a ti seja feito ponto. E naquela mesma hora o servo dele foi sarado. E quando Jesus veio à casa de Pedro, viu a sogra dele, deitada e com febre. Ele tocou a mão dela, e a febre a deixou. Então ela se levantou e começou a servi-los. Quando chegou o anoitecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele expulsou-lhes os espíritos com a palavra, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Isaías 53:4. E Jesus, ao ver muitas multidões ao redor de si, mandou que passassem para outra margem. Então um escriba se aproximou, e disse-lhe: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Porém Jesus lhe disse: Segue-me, e deixa os mortos enterrarem seus mortos. Então ele entrou no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma tormenta tão grande que o barco era coberto pelas ondas, porém ele dormia. E seus discípulos se aproximaram para acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos! Estamos sendo destruídos. E ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E houve grande calmaria. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E quando chegou à outra margem, a terra dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados que tinham saído dos sepulcros. Eles eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, dizendo: Que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Enquanto isso, longe deles estava uma manada de muitos porcos pastando. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsares, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. Então eles saíram, e entraram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se lançou de um precipício ao mar, e morreram nas águas. E os que cuidavam dos porcos fugiram, e ao chegarem à cidade, anunciaram todas estas coisas, inclusive o que havia acontecido aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, rogaram-lhe que se retirasse do território deles.